Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos também rapidinho lá para o livro de João, capítulo 3, versículo 36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E outras passagens. Na realidade, é a misericórdia de Deus que exclui do céu o ímpio, porque este não se acomodaria no ambiente celestial, como também o justo não teria prazer em estar no inferno. Olha outra opinião errada, é o restauracionismo. A doutrina da restauração de todas as coisas ensina que o inferno não é eterno, e sim apenas uma experiência temporária que tem por fim purificar o pecador para que possa entrar no céu. Se assim fosse, então o fogo inferno teria mais poder do que o sangue de Cristo. Também a experiência nos ensina que a punição em si não regenera. Ela pode restringir, mas não transforma. Sangue de Jesus tem poder. Olha, os partidários dessa escolha de pensamento afirmam que a palavra eterno na língua grega significa duração do século ou época, e não duração sem fim. Mas, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 41, se a punição dos ímpios tiver fim, então o terá também a felicidade dos justos. Os hábitos tendem a se fixar. A tendência do caráter é tornar-se permanentemente. Todavia, não há razão para crer que Deus, futuramente, mais do que no presente, obrigue a pessoa a ser salva. Segundo período probatório, ensina que todos, no tempo entre a morte e a ressurreição, terão outra oportunidade para aceitar a salvação. As Escrituras, todavia, ensinam que na morte já se fixou o destino do homem. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 9. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que quer dizer que cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Além disso, quantos aceitarão a presente oportunidade se pensarem que haverá outra? E segundo as leis da natureza humana, se negligenciarem a primeira oportunidade, estarão menos dispostos a aceitar a segunda. Olha, mais uma: o aniquilamento. Ensina que Deus aniquilará os ímpios. Os partidários dessa doutrina citam 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, e outras passagens que afirmam que os ímpios serão destruídos. Vamos conferir na Bíblia? Abra então sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos conferir então no versículo 9. Amém? Diz assim: pois eles mesmos
no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Contudo, o sentido da palavra, como usada nas Escrituras, não é aniquilar, mas causar ruína. Se a palavra perdição nesse verso significa aniquilar, então a palavra eterna no mesmo verso seria supérflua, pois o aniquilamento só pode ser eterno. Estes também citam passagens que expõem a morte como a pena do pecado, mas nesses casos refere-se à morte espiritual e não à morte física. E morte espiritual significa separação de Deus. A promessa de vida feita ao obediente não significa o dom de existência, porque esse dom todos os homens o possuem. E se a vida, como um galardão, não significa mera existência, então a morte também não significa mera perda de existência.